E aí, Gabs, tudo bem com você, cara? Fala, Marcelo, beleza? E você, cara? Tudo 100%. Prazer enorme estar com você aqui, cara. E, Prazer, Gabs, mano. conta pra gente o que que você faz hoje em dia, qual o teu trabalho hoje em dia. Tá, vamos lá. O meu cargo hoje em dia na empresa que eu trabalho no dia a dia, né, que é a Meteor Software, é Developer Advocate. É um nome bonitinho aí para uma pessoa que tem como trabalho principal espalhar a palavra da ferramenta com que trabalha, né? No caso, eu trabalho numa empresa que tem um framework JavaScript que é open source, mas tem uma empresa que é dona, né, por trás, e um produto que é um serviço de cloud, basicamente, que chama Galaxy. Então, meu trabalho no dia a dia está ali hoje entre, como é uma empresa pequena, né, tem só 10 pessoas, eu acabo vestindo o chapéu ali de cara de marketing, cara de DevRel, cara que tá um pouco ali pensando em estratégia também, vendo números. Então, eu navego entre gerenciar o que vai ser postado de conteúdo em rede social, o que a gente vai ter de evento, olho números de downloads do Meteor, vejo quantas contas gratuitas estão entrando no nosso serviço de cloud e tentar fazer esses números crescer. E aí tem várias maneiras de fazer isso, né? Em conferência, fazer podcast, fazer vídeo, fazer post, conversar com a galera e fazer o bom e velho networking, né? Abordar as pessoas diretamente, conversar. É uma mistura de tudo isso um pouco. Fora isso, eu tenho o meu podcast também, tenho aí o meu canal no YouTube e faço muito mais coisa que eu deveria, talvez. O dia tem que ter mais de 24 horas, né, cara, para dar tudo, caber tudo É, no dia. pois Mas é, vamos pois é. voltar no passado lá, vamos lá para trás. E como é que a tecnologia, como é que a computação apareceu na tua vida? Como é que foi isso? Marcelo, para mim, apareceu de um jeito, entre muitas aspas, aí, natural, vamos dizer. Eu tive a felicidade de ter contato bem jovem com o computador, porque meu pai era programador, então ele sempre teve computador em casa, né? E eu cresci ali nos anos 90, tive a infância nos anos 90. Ainda não era tão comum ter computador nessa época, né? Não era. Se bem que hoje em dia também não é tanto mais, né? A galera tem celular, mas não tem computador. Mas enfim. E aí eu cresci tendo contato com aquilo e de vez em quando meu pai viajava para visitar cliente, eu às vezes estava de férias da escola, ia com ele, ficava sempre ali. Não me interessava necessariamente por programação, mas tinha joguinho. Quando começou a aparecer a internet, meu pai me ensinou a mexer na internet e eu fui tendo contato com isso muito desde cedo. Fui bastante privilegiado nesse sentido. E aí, quando chegou a hora de eu de pensar em carreira, né, pensar em trabalho, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida. Eu nunca tive um sonho de carreira, assim, nunca tive nada que, nossa, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E eu falei, vou optar pelo caminho mais fácil, que na época era ir fazer uma faculdade de tecnologia lá no interior mesmo, que é onde eu morava, numa cidade chamada Birigui. E por ter um pai que era programador e conseguiu construir uma empresa pequena, tá? Não é uma empresa grande, mas conseguiu construir uma empresa lá. Era um emprego garantido para mim, né? Eu poderia trabalhar lá, pelo menos começar minha carreira lá. E foi isso que eu fiz. Comecei a carreira trabalhando na empresa do meu pai, isso lá em 2005, 2006. Como é que foi a faculdade? Conta um pouquinho sobre a faculdade pra gente. Foi em Birigui mesmo a faculdade? Cara, eu comecei a faculdade, Marcelo, em 2004, 2005, eu não tenho certeza. É, acho que 2005. E era processamento de dados na época. Eu sempre tive muita dificuldade com faculdade, tá? Eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu me matriculei na faculdade e eu tranquei. Foram algumas vezes. Depois que eu me saí lá do interior e vim mudar aqui para São Paulo, na capital, eu transferi a faculdade de lá do interior para cá, né? Mas eu não terminei, cara. Não consegui terminar. Eu não sou formado até hoje. Eu sempre tinha uma dificuldade muito grande de ir lá todos os dias, sabe? Hoje está um pouco mais flexível, né? Depois que teve pandemia, né? Não sei, muitas das faculdades adotaram um modelo mais remoto, né? Mais assíncrono, não necessariamente tem que ir lá todo dia em todos os cursos, mas para mim, cara, principalmente depois que eu comecei a trabalhar, trabalhar o dia inteiro, né? Sair do trabalho para ir para a faculdade, ainda quando eu estava no interior era um pouco mais tranquilo porque era tudo muito mais perto.
Mas depois que você vem para São Paulo, que você tem que pegar condução e ônibus e metrô, putz, é muito puxado, viu? Pra galera que consegue, meus parabéns aí, viu? Mas para mim, eu não consegui. Isso foi. Certo, não foi uma coisa que foi uma catástrofe na minha vida profissional, mas hoje eu vejo que teve impacto. Tá? Eu vejo que não ter terminado a faculdade impactou alguns momentos da minha vida, assim, com relação à carreira, mas só hoje que eu vejo. Na época eu nem percebia isso. Para mim também, eu lembro que tem muito tempo que eu fiz faculdade também, eu entrei em 83, né? E eu comecei a Uhum. trabalhar cedo, comecei a trabalhar bem cedo também, como programador. E era isso que você falou, eu trabalhava o dia inteiro, aí chegava a hora de ir para a faculdade no outro lado da cidade, pegar metrô, eu sou do Rio de Janeiro, né? E era complicado. Aham. Então acabei que eu levei muito mais Pô. tempo para me formar do que eu deveria ter levado, entendeu? E tinha um complicador Uhum. também, que é o curso na UERJ era noturno. Então você perdia uma cadeira por alguma razão. Ela era oferecida de manhã no semestre seguinte. Se você quisesse fazer, você não tinha como, né? Você estava trabalhando. Então você tinha Uhum. que esperar mais 6 meses para poder fazer aquela matéria. E bem interessante, como é que você vê o impacto de não ter se formado ainda no teu trabalho? Você pode compartilhar um pouco disso com a gente? Cara, eu comecei a trabalhar então lá na empresa do meu pai, como eu comentei, e assim, essa época, quando eu tinha ali 19 para 20 anos, eu não estava muito afim de trabalhar, sendo bem sincero. Eu estava afim eu tinha começado a sair mais, né? Sair com amigo, beber, né? Comecei a beber com 20 e poucos anos ali, cerveja, aí gostava de sair fim de semana e tal. Então, eu estava meio deslumbrado com essa minha vida de adulto. E o fato de trabalhar na empresa do pai é muito bom, porque você tem um emprego, mas ao mesmo tempo meu pai não era muito rígido com o trabalho, a gente não sabia lidar muito bem ali com isso, né? E então, óbvio, né? Isso acabou sendo bom para mim porque depois, quando eu vim procurar um emprego em São Paulo, eu já tinha uma experiência na carteira de trabalho, já tinha uma experiência no currículo, né? Mas era muito em teoria, porque a grande verdade é que eu estava bem cru ainda, tá? Mas me ajudou, obviamente que me ajudou, né? Quando eu consegui a primeira oportunidade de verdade, vamos dizer assim, aqui em São Paulo, é, foi numa empresa legal, com um salário bom para a época, lá em 2007. E eu consegui relativamente rápido. Eu vim para São Paulo em janeiro e em fevereiro eu já estava empregado. Então foi legal. E eu fiquei um tempo nessa empresa, depois fui para outra, e aí fui crescendo, né? O salário foi aumentando. E na época eu trabalhava com desenvolvimento .NET, lá no C Sharp, com Webforms e depois ASP.NET MVC. E, e eu fui crescendo, só que chegou um platô na minha carreira, assim, chegou num ponto onde eu não conseguia crescer mais. Eu cheguei a me aplicar para vagas de empresas que eu achava muito legais e que tinham, né, um pouco um ambiente mais moderno, lugares que eu queria trabalhar mesmo. Só que aí eu fazia teste, não passava, e aí eu ficava frustrado e eu não conseguia crescer meu salário mais também. Teve época que eu cheguei até a ficar desempregado por uns 3, 4 meses, assim. Eu sei que tem gente que já ficou muito mais, mas para mim na época eu nunca tinha ficado. Para mim foi bem difícil, assim, uma fase que o mercado estava meio devagar, não lembro quando foi, mas eu fiquei bastante tempo fazendo entrevista e não ia. E, e eu não entendia por quê, né? Hoje eu vejo que era um misto de algumas coisas, mas o que me pegava bastante, Marcelo, é que me faltava uma base muito boa com relação a algumas coisas teóricas, sabe? Tipo, eu sabia programar relativamente bem, já era considerado sênior, só que eu ia fazer entrevista, eu não conseguia debater com alguém tecnicamente, porque a grande verdade é que eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu sabia usar framework, eu sabia usar ferramenta, eu sabia usar o Visual Studio, eu sabia, né, já tinha passado por vários problemas e sabia lidar, mas eu não entendia de verdade o que estava acontecendo na minha aplicação, eu não entendia direito protocolo HTTP, eu não entendia direito, né, particularidades de sistema operacional, eu não entendia direito, eu não sabia debater sobre padrão de projeto, sobre fazer a prova, ia fazer teste para empresa gringa e que tinha teste de algoritmo. Poxa, eu não conseguia fazer, cara, simplesmente não conseguia fazer. E é isso, né? Não vou dizer que se eu tivesse, né, feito toda a faculdade
teria ido bem tudo isso? Não sei, não sei. Mas o que é fato é, me faltava base. Me faltava uma base bem boa, assim, que eu só fui pegar 7 anos depois de carreira, quando eu fui trabalhar na Kaelon em 2014, que foi quando eu consegui passar numa vaga lá para ser instrutor, né, de .NET, e aí eu tive que tudo que eu não aprendi de base, eu tive que estudar lá e aprender para dar as aulas na Kaelon. Muito legal, cara. E quer dizer, é o que você falou, a faculdade não necessariamente teria assegurado 100% o seu sucesso, mas teria te dado, vamos dizer assim, uma bagagem adicional para te ajudar nesses testes, nessas coisas que Sim, você teve um pouco mais de dificuldade, né? E conta um pouquinho pra sim. gente como é que foi essa entrada na Kaelon e como é que foi esse trabalho para ser instrutor, como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Eu fiquei esses 7 anos aí, de 2007 a 2014, trabalhando como programador, mas eu sempre gostava muito de participar de comunidade, assim, de estar em fórum, de estar em listas de discussão e tal. E é uma coisa que eu nunca enxerguei como trabalho, porque eu nem sabia que eu poderia fazer isso, mas eu adorava ficar no Stack Overflow respondendo pergunta, adorava a parte de pesquisa, de ler, de escrever sobre o que eu estava aprendendo ali. Mas era uma coisa que eu fazia muito quando dava. E o trabalho de programação mesmo em si, no dia a dia ali, é uma coisa que parecia que faltava alguma coisa e eu estava sempre procurando alguma coisa diferente para fazer e eu não sabia o que. E aí, numa dessas, eu fui fazer um curso de programação de desenvolvimento iOS lá na Kaelon, em 2012. Não trabalhei com isso, mas fiquei amigo do cara que foi meu instrutor e um dia estava lá reclamando da vida com ele e falando como eu estava meio frustrado na minha carreira. E ele perguntou se eu não queria tentar dar aula na Kaelon, que parece que tinha vaga aberta e tal. Ele ainda estava lá e falou, vou te indicar lá. E, no fim das contas, eu me apliquei para a vaga e consegui essa oportunidade. E assim, eu sabia que Kylon, para quem não conhece, é uma escola de programação da onde surgiu o que a gente chama hoje de Grupo Alura, que é a Alura, né? Tem várias empresas ali por trás. E aí, na época, eles já tinham uma fama na comunidade de tecnologia, assim, por ser referência a ensino de programação, principalmente Java, mas eles tinham uma reputação bem boa, assim. Eu sabia que se eu entrasse lá e pudesse trabalhar com um monte de gente foda, eu talvez ficaria melhor também, sei lá, não sei. Eu achava que era uma oportunidade aí de crescer. No fim das contas foi, né? Eu me apliquei, entrei, trabalhei com gente muito boa e passei por um processo para dar aula, né? Na época, para contratar, eles tinham lá um processo específico onde a gente passava algumas aulas e aí ia melhorando o processo, ia melhorando as aulas junto com alguém que ia ali treinando você, até um ponto que eles falavam assim, tá legal, você tá evoluindo bem, a gente quer contratar você para ser nosso instrutor, fazia uma proposta, aí você continuava passando a aula, treinando, aí começava a pegar conteúdo de um curso mesmo, e durante esse processo a gente passava a aula e aprendia metodologia, ao mesmo tempo que se aprofundava ali no conteúdo no tempo fora da sala de aula. Então, estudando muito, sempre com alguém acompanhando você, te dando livro para ler, te falando, né? E eu tive a sorte de pegar um cara para me treinar no começo, um japonês chamado Vitor Harada, que era um instrutor muito linha dura e que era brabo comigo para eu estudar as coisas, e isso foi muito bom para mim. Na época era bem intimidador, assim, porque ele tinha um jeito bem bravo mesmo, mas ele me ensinou muita coisa, ele me ajudou a me aprofundar muito na parte de orientação a objetos, de entender mesmo, assim, sabe? Que na época eu subestimava um pouco, assim, eu não sabia direito a parte desse objeto. Mais uma vez, né? Sabia o que eu estava fazendo, mas não sabia, né? Eu conseguia fazer, mas se me perguntasse assim, tá, beleza, por que você fez isso aqui? Por que aconteceu tal coisa, sabe? E aí nossa, eu me aprofundei muito nisso, cara. Li bastante coisa, estudei muito mesmo. E foi foda, foi foda. A primeira aula que eu dei foi horrível, porque eu tava muito nervoso, mas depois foi bom, eu fui aprendendo, né, a dar mais aula mesmo, fui praticando muito, repetindo muito, dei a mesma aula sei lá quantas vezes, me ajudou a aprender a falar em público, a ficar mais confiante, e aí depois disso lá dentro eu fui me envolvendo com outros tipos de trabalho até chegar onde eu estou hoje aí, que é uma evolução de um pouco de tudo que eu já fiz no passado.
As aulas eram presenciais também, que a Lura hoje tem um leque. Perdão. A Lura hoje tem um leque enorme de cursos online, né? Mas nessa época da Kaelon você dava aula presencial para turmas também. Era isso? Era só presencial, na Muito legal. verdade. Era só Muito legal, cursos muito legal. presenciais. Eu dei aula por 3 anos, mais ou menos, e nesse período, todas as aulas foram, todas não, né, mas a maioria das aulas foram presenciais em São Paulo. De vez em quando a gente viajava para outros estados para dar aula em empresas. Eu fui para Manaus dar aula numa empresa lá, eu fui para Belém. Dei aula para muita gente de Angola também, Moçambique. Na época eles, Que eu não sei interessante. como é que tá hoje, mas eles não tinham muita referência de conteúdo de curso lá, especificamente de Java, e via muita gente do governo de lá para estudar Java e também .NET. Então, dei bastante aula pro pessoal de lá. Tinha turma que era só a galera de Moçambique, só a galera de Angola, bem, bem legal. Eles vinham ao Brasil ou você foi até lá dar aula? Eles vinham, de vez em quando a galera ia pra lá, mas eu nunca fui. É, legal, que legal. É sensacional É, esse intercâmbio também, essa ajuda, né, cara? Esse lance de dar aula é muito legal, que você ajuda um monte de gente, né? Eu tenho certeza que sim. você falou aí em 2014, acho que você estava dando aula, né? Eu tenho certeza que Uhum. pessoas até hoje contactam você e falam, pô, obrigado pelo que você me ensinou lá atrás e a carreira da Sim, pessoa evoluiu. E isso é sim. muito, muito legal. Mas e aí, como é que É. evoluiu? Pô? Você foi para Kaelo e como é que a vida evoluiu a partir dali? Então, Marcelo, aí, né, que nem eu comentei com você, eu sempre tive meio que procurando alguma coisa na minha carreira e não sabia exatamente o que que era. E aí, quando eu entrei na Kaelon, a Kaelon era um ambiente de trabalho que, ao mesmo tempo, era muito bom, mas ruim, porque você tinha muita liberdade para escolher o que você queria fazer. Então, você chegava lá e, tipo, tinha instrutores de vários cursos diferentes. A gente tinha curso de Java, mas tinha de Angular, tinha de front-end, vários de front-end, vários de Java. De Java tinha uns 5, 6 cursos diferentes, de .NET tinha 3, de front-end tinha uns 5, 6, e eram cursos bem densos, assim. Então você tinha a opção de eh, pegar mais cursos. Ah, não, beleza, eu quero pegar outro curso, quero aprender outra coisa. Ou você tinha a opção de se envolver em projetos lá dentro, tipo, eu quero participar no projeto interno que a gente tinha lá para gerir a plataforma. Tem outros projetos que lidavam com a Casa do Código, que era editora de livros. Quando surgiu a Lura, tinha a Lura, então você podia fazer curso para a Lura, você poderia escrever alguma coisa, você poderia. Então, e ninguém te falava assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você podia escolher, gerenciamento de tempo era muito aberto. Então, por um tempo, eu fiquei meio perdido, assim, para que lado que eu vou, né? O que que eu faço depois né, das aulas que eu dava? E mais ou menos um ano depois que eu estava lá, eu sempre tive vontade de ter um blog, né, que nem eu comentei com você, eu sempre fui de ler muito, estar em comunidade e tal, e eu, sei lá porque eu nunca fiz, e aí um dia eu falei, vou fazer essa porra. Sentei lá, botei o blog no ar e comecei a escrever, e por ter essa vontade, né, meio internalizada, e quando eu fiz, cara, eu comecei a escrever bastante, comecei a escrever quase todos os dias, assim, num período de uns 3 meses, virou rotina. Sentar de manhã, tomar um café e escrever um artigo curtinho, às vezes mais longo, dependendo do dia, e já postar em tudo quanto é rede social, grupo, não sei o quê. E fazendo isso com frequência, quase todo dia, durante a semana, as pessoas começam a prestar atenção, né? Todo dia aparece alguém ali com um artigo, todo dia aparece o cara ali, o mesmo cara. E meu chefe, na época, começou a prestar atenção também. E como a Lura ainda estava surgindo, né, a empresa não tinha nem 100 pessoas, na época tinha 50 e pouco, 60. Era um monte de dev e a galera de comercial, era isso. Tinha muita financeira, enfim, era bem pequeno. E aí meu chefe falou assim, pô, cara, legal o que você está fazendo aí, né? A gente não tinha time de marketing ainda, não tinha ninguém cuidando especificamente de rede social, blog, newsletter, e eu fui pegando esse trabalho para mim, né? Conforme eu fui evoluindo nesse trampo de escrever e estar ali próximo de conteúdo, eu fui cuidando de rede social. Por um tempo, liderei o time de marketing da Lua, o primeiro time de marketing da Lua. E aí, depois de um tempo, o time foi crescendo
E aí as coisas foram crescendo, veio o Hipsters.tech Podcast, veio outros podcasts, veio live, e eu fui pegando para fazer live, fui pegando para fazer episódio de podcast também, comecei a fazer 2 podcasts lá dentro, me envolvi em tudo quanto é tipo de iniciativa, de evento, de organização. Nos 8 anos que eu fiquei lá, cara, eu me envolvi em N coisas diferentes, pelo menos 3 podcasts, pelo menos uma live, um programa de live, né, que é o Alura Live, toda quinta-feira, 1 da tarde. Então foi bastante coisa, assim. Assim, eu não tinha tanta certeza do que eu estava fazendo. Eu ficava, pô, eu sou de marketing, eu sou de dev, o que, que eu sou, né? E aí eu descobri o termo DevRel, que é uma abreviação de Developer Relations, e é um termo guarda-chuva, assim, onde entra todo esse trabalho de relação com a comunidade que está ligado a conteúdo e que tem uma intersecção grande aí de produto, de suporte, de awareness, né, de marketing. E aí eu fui direcionando minha carreira mais ou menos para esse sentido. E é isso que eu faço hoje, né? Sou um profissional aí que entra na categoria de Developer Relations. Se tiver uma área na empresa, provavelmente é lá que eu vou estar. E que tem né, multifacetas aí. Depois dessa entrevista aqui agora com você, eu vou fazer um live code com o desenvolvedor lá do Meteor, que a gente vai construir um app ao vivo, um chat ao vivo, perdão. Mas é isso. Muito legal. Em que canal, um serviço de streaming, você vai fazer isso ao vivo? Como é que vai ser isso? Vai ser ao vivo no canal do Meteor Software, lá no YouTube. Legal, legal, muito legal. E, cara, falando um pouco sobre DevRel e teu trabalho atual, quais são assim, os principais desafios? Que você está falando que você está lidando com comunidade, você tem a interseção de produto, marketing, suporte, várias áreas diferentes. O que você contaria para a gente em termos dos principais desafios no teu dia a dia, no trabalho que você faz atualmente? Tá. Nesse momento, Marcelo, eu entrei na Meteor faz 2 meses e pouquinho, então é bem recente. E o Meteor, ele é uma empresa, né, que tem o Meteor.js, que é um framework que foi criado em 2012. E ele foi um framework que nasceu com uma promessa muito grande, porque ele oferecia recurso de real-time, e na época onde JavaScript ainda não era tão popular no back-end como é hoje, né, 2012 a internet era bem diferente, né? Cloud ainda não era o que é hoje, Data Science ainda era só um nome hypado que ninguém sabia direito o que fazer, né? Então tinha muita coisa ali que estava, os frameworks de JavaScript eram muito fragmentados, era uma bagunça, né? Então o Meteor ele veio como um framework que ele unificava muita coisa ali, oferecia real-time muito fácil de fazer, sem muita configuração, opinionado, né, que a galera fala, e fez um barulho muito grande. De 2012, 13 ali até 2017, 18, ele teve a empresa, né, a dona dos direitos dele, a MDG na época, né, organizou muito evento no mundo inteiro. Tinha evento em São Francisco, evento em Londres, enfim. E aí teve um pouco de treta, né, assim, vamos dizer, que a empresa foi vendida e a empresa resolveu apostar num outro framework, numa outra ferramenta na época, aí a comunidade do Meteor.js foi meio que deixada de lado, o framework deixou de ser atualizado como deveria, ele estava, até recentemente, a última versão dele rodava só em cima do Node 14, que é o Node está na versão 20 agora nesse momento, né, então não fazia muito sentido fazer marketing dele também, o uso foi caindo um pouco, né? E os últimos 3 anos, o time do Meteor passou basicamente trabalhando nele para fazer ele funcionar com um Node mais novo e com as tecnologias mais modernas. A gente lançou agora mês passado. E eu cheguei num momento assim onde a empresa como um todo está meio que, né, nesse processo de renovação e o framework renascendo para a gente, né, continuar investindo no produto que a gente tem. E o principal desafio nesse momento, eu encontro um pouco eu encontro uma comunidade que está um pouco desconfiada, assim, sabe? Uma galera que gosta muito, né? Porque open source é uma coisa que a galera que está próximo de open source gosta muito, né? Tem meio que um carinho, sente que aquilo é deles mesmo, né?
E é, né, no fim das contas é. Então, quando chega alguém de uma empresa, né, ainda mais do jeito que eu cheguei, porque eu cheguei já fazendo barulho, aparecendo, fazendo vídeo, né? E aí a galera me vê que ao mesmo tempo que eles acham legal, eles ficam meio assim, né? Mas agora eles já estão um pouco mais felizes comigo já. Mas no começo a galera veio me questionar, tipo, mas o que que você vai fazer aí? Mas por que te contrataram, sabe? A galera perguntando isso no fórum abertamente, assim, tipo, tá, qual que é o seu trabalho? Né? Então, um pouco de ceticismo da galera, mas já estou convencendo eles. É, acho que o desafio principal é isso, né? É lidar com pessoas mesmo. Eu entrei para liderar também um time, liderar uma pessoa que não me conhecia, né? E eu cheguei, foi uma contratação super rápida, assim, eu conversei com o CEO da empresa, uma semana depois já comecei, e aí a pessoa ficou um pouco assustada, falou, nossa, pera, mas quem que é esse cara aqui agora, né? Que tá me liderando e tal. Chefe O novo. próprio time, então, do nada, né? O próprio time também, nossa, quem é esse cara, né? Foi super. Então, acho que isso foi um desafio. E eu acho que conversar com uma comunidade em inglês, por mais que você fale bem, não ser nativo faz diferença, né? Quer ou não, o trabalho com inglês ele é um desafio ainda para mim. Todo dia ler tudo com muita calma, porque no fim das contas a gente está lidando com comunicação, né? E a comunicação de produto, ela precisa ser muito assertiva. Quando você não é nativo, você tem que prestar atenção em muita coisa, porque tem coisa que passa às vezes que um nativo olha e fala, isso aqui tá estranho, sabe? Então o inglês é um desafio também, mas eu diria que são esses principais aí. Resistência da galera, inicialmente da comunidade, né? Um pouco de estranheza do próprio time e o inglês. Mas está tudo no controle. E voltando um pouquinho no inglês, volta lá atrás, que você não aprendeu inglês agora para esse emprego, você aprendeu inglês bem antes, né? E como é que É. você vê a importância de você ter aprendido inglês para a sua carreira? Então, é, assim como o computador, né, que eu tive contato desde muito cedo, o inglês é uma coisa que eu tive contato desde muito cedo também, mas meio que sem querer, porque meus pais não incentivaram isso desde de criança, mas eu tinha o hábito de pegar. Meu pai gostava muito de rock, de Pink Floyd e tal, e ele tinha bastante CD em casa. E eu comecei a pegar encarte de CD, que jovem, talvez você não tenha vivido isso, mas no encarte de CD, na caixinha, vinha uma capinha que vinha as letras das músicas. E eu ficava ouvindo aquilo, eu ficava um moleque, não tinha o que fazer, né? 8, 9 anos, ficava em casa quase o dia inteiro depois da escola. E eu ficava ouvindo repetidamente as músicas e ficava lendo. E aí um dia meu pai falou, pô, o que é isso aqui? Ah, é tal coisa. E ele viu que eu tava sacando, sabe? É, e aí ele falou, cara, vou botar você num curso de inglês aí, vamos ver como é que vai. E aí me botou no curso de inglês, eu tinha uns 9, 10 anos e cara, eu sempre tive muita facilidade, tá? Eu ia pro curso e o curso pra mim era fácil, não sei dizer, eu achava tudo fácil. Eu acho que quando a gente aprende as coisas quando a gente é jovem, né, muita coisa é menos complexo do que mais velho, né? Eu sinto que com o tempo parece que vai ficando cada vez mais difícil você aprender coisas novas do zero. Então, quanto antes você puder aprender inglês, aprenda, porque provavelmente vai ficar mais difícil com o tempo. Ah, então, para mim foi muito importante. Eu sei que hoje, muitas das pessoas que eu tenho contato na minha bolha de tecnologia, elas falam inglês, mas eu sei que a maioria das pessoas no Brasil não falam inglês, que a maioria dos profissionais de tecnologia não falam inglês, que você que está ouvindo a gente talvez não fale inglês, ou que entenda, mas tem um pouco de dificuldade. Mas o quanto antes você puder investir, invista, porque faz muita diferença, especialmente no momento onde a gente caminha para um cenário em que trabalhar para o exterior daqui do Brasil nunca foi tão bom quanto é hoje. Por N fatores, né, se é justo, se não é, eu não sei, mas trabalhar daqui, ganhando moeda estrangeira, é um dos melhores cenários assim, para quem trabalha com tecnologia. Exato, cara. Isso aí abriu muita porta para muita gente. Eu também comecei bastante cedo. E eu fiz um curso no Brasil chamado CCAA. É isso Uhum. 200 anos atrás. E foi muito Sim, importante na minha vida, né? Estar aqui no Canadá não teria sido possível sem esse inglês que eu aprendi lá
como eu disse, há 200 anos atrás. E também, você falou da musiquinha no CD, no CCA, a gente tinha uma aula extra, adicional, aula grátis, né, se você quisesse você ir. Era toda sexta-feira, às 7 horas da noite. E chamava Musical Meeting. Então você ia para lá e a professora tocava uma música e as pessoas falavam, comentavam, cantavam, ou liam a letra da música juntos e aprendiam inglês assim, dessa forma também. É uma Sim. forma bem agradável de você aprender e bem legal também. Sim. E, cara, eu lembro de você comentar no Twitter que você saiu do emprego fixo para trabalhar com produção de conteúdo e tudo mais. Como é que foi essa fase da tua vida? Como é que foi essa experiência para você? Então, Marcelo, foi um processo meio impulsivo. Depois que eu fiquei 8 anos na Lura, fui trabalhar para uma startup da Estônia, país Estônia, lá no leste europeu. E eu, remoto, tá? Não fui para lá. Cheguei a ir para lá, mas morando aqui no Brasil. E eu fiquei 1 ano e pouco lá e tinha um puta salário para mim, né? Isso foi ano passado, né? 2023. Puta salário, o maior salário que eu já ganhei na minha vida, foi muito bom e tal, aprendi muito, viajei, foi incrível. Só que o trabalho lá dentro também não clicava, tinha alguma coisa que faltava ali. E aí, ano passado, eu resolvi criar meu podcast. Já tinha o canal no YouTube, já tinha várias outras coisas, né? O Twitter, que você falou, sempre postei muito lá e tal. E aí, quando eu fiz o podcast, cara, assim como quando eu fiz o blog lá no ano passado, lá em 2015, eu sempre quis ter um podcast, mas sei lá porque eu nunca fiz, até que um dia eu falei, vou fazer. Fiz, pus no ar, e a recepção inicial dele foi muito melhor do que eu imaginava. Os primeiros episódios, pô, subiu lá pro primeiro lugar lá do Spotify, eu falei, caramba. E aí empolguei, né? Aí falei, nossa, quero fazer mais isso. Isso foi abril de 2023. E quero fazer mais isso. Aí aconteceu que eu queria só trabalhar no podcast, não queria mais trabalhar. Queria ficar fazendo podcast, não sabia editar, aprendi a editar um pouquinho, comecei a fazer lá e tal. E aí quando chegou junho ali, eu falei, eu não lembro o que foi que clicou na minha cabeça, mas eu não estava muito feliz com o trabalho, a empresa não estava evoluindo muito bem também. Aí um dia eu cheguei no meu chefe, ele entrou com o pé, eu entrei com a bunda e falei, vou sair. E a gente fez um acordo lá, eles deixaram eu ficar com o Mac que eles me deram, enfim. E aí, tipo, beleza, eu falei, vou sair e vou tentar viver da minha arte aí, vou tentar viver de podcast. Eu já tava com isso na cabeça há um tempo, e foi um movimento meio, como eu disse, impulsivo, porque eu não me planejei para isso, não foi uma coisa que eu estava planejando, principalmente financeiramente, assim, mas estava super empolgado, já tinha várias conversas rolando, já tinha várias empresas querendo patrocinar e blá blá blá. E eu falei, bora. E aí eu fui. Foi altos e baixos, aí fiquei 1 ano, um pouco mais de 1 ano nesse modelo aí, vivendo de patrocínio no podcast, episódio patrocinado, e vídeo, e publicidade no Instagram, e, como eu disse, altos e baixos, a ansiedade de não ter ali uma grana fixa entrando todo mês me pegou forte, mas consegui, posso dizer que consegui. Nesse tempo não foi fácil, mas longe de ter ficado sem grana, qualquer algo do tipo, né? Só realmente altos e baixos mesmo. Cheguei a vender alguns workshops meus, ainda dou mentoria e consultoria para pessoas e empresas. E foi um aprendizado grande, né? Mas como eu falei no Twitter também esses dias, ter um salário dá uma tranquilidade muito boa, né? Tô aí na Mitchell, vai fazer 3 meses e além de estar gostando do trabalho, a tranquilidade do trampo, da previsibilidade ali é foda. Previsibilidade da grana entrando, né? Que isso é bem legal também. E você falou que você foi na Estônia, você foi a Tallinn? Fui a Tallinn. Foi 3 vezes lá, nesse período de 1 ano. Tallinn é um lugar bacana, a Estônia é um lugar bacana. Eu tive lá em 2011, eu fiquei impressionado com o nível de automação. Acho que muita gente não sabe Skype, né? Lembra do Skype? Não é Sim. tão usado como era antigamente, mas foi criado lá antes de ser vendido, né? Se não me engano, foi criado lá. Eu lembro que em 2011 ele já votava online. Eu lembro da guia da excursão que nós pegamos lá, ela mostrava, tinha um cartãozinho, tipo um CPF de lá, né?
que ela falou que Uhum. eles tinham um terminalzinho em casa, enfiava o cartãozinho e votava online. Isso em 2011, tem 13 anos já. Entendeu? Imagina como é que isso deve Sim. ter evoluído em termos de serviços em geral. E realmente é uma área com muita startup, muita iniciativa interessante, aquela região dali da Estônia, Látvia. Né? Eu trabalhei com o pessoal da Látvia também aqui um tempo atrás, foi bem interessante. Eles tinham uma fábrica de empacotamento de software. A gente mandava o Hum. software, a especificação, eles faziam empacotamento e mandavam de volta para a gente aqui para fazer o deploy que tinha que ser feito. É bem legal também. E, cara, você voltou agora você está na Meteor e parece que é uma mudança bem interessante e você continua aqui com a tua produção de conteúdo, né? Como eu falei aqui no começo do nosso papo, antes da gente começar a gravar, eu vou passar vergonha, né, com essa entrevista aqui, com o conteúdo que eu estou produzindo em relação ao que eu vejo você produzindo, a qualidade que você produz e toda a ajuda que você dá para a comunidade. Eu acho que é uma coisa sempre muito bacana no trabalho que você faz, a sua franqueza, né? Você se expõe, você mostra para as pessoas, nem tudo são flores, né? Você tem, isso aqui é sexy, mas tem esses problemas aqui também, entendeu? Isso aqui Uhum. tem esses problemas, mas tem essa parte interessante. Eu acho que isso tudo você vai dando uma perspectiva muito diversificada para as pessoas entenderem que tá, como é que é a experiência, como é que a coisa vai evoluindo. E por falar nisso, você, olhando para trás aqui, você já trabalhou com .NET e está trabalhando com framework JavaScript, produziu conteúdo, deu aula, um monte de coisa que você já se envolveu na tua carreira aqui. Tem alguma tecnologia, alguma coisa em particular que você não tenha lidado, não tenha trabalhado, mas que você, quem sabe, gostaria de trabalhar algum dia? Hum. Cara, eu acho que não. Eu sou uma pessoa que eu não sou aquele cara que é super fã de tecnologia X ou Y, sabe? No fim das contas, eu acho que eu gosto muito mais da parte comunicativa da coisa, da parte de relacionamento do trabalho do que da tecnologia em si. Tecnologia eu aprendo, né? Se eu precisar aprender, por exemplo, agora eu estou programando JavaScript pra caramba, né? Estou aprendendo Meteor aí e tal. Para mim é de boa, eu tenho conhecimento suficiente para me virar em praticamente qualquer linguagem de programação que eu precisar aprender, qualquer tecnologia que eu precisar aprender. Então, não tenho nenhuma ambição com relação a isso, não. Acho que eu gostaria de, talvez, trabalhar com mais formatos de comunicação, né? Seria muito legal um dia, eu fico viajando, se eu conseguisse apresentar programa de TV mesmo, programa de rádio, que é todo dia ali ao vivo, apresentar um evento, sabe? Nunca apresentei um evento grande, ser o host ali. Acho que esse tipo de coisa eu gostaria de fazer. E o que você acha que é uma. Você está lidando com DevRel, tem um componente enorme de comunicação, né? O teu forte é a comunicação, o teu desejo aí é trabalhar com outras coisas relacionadas à comunicação. O que você acha que é uma comunicação efetiva, que funcione realmente? Cara, a gente está num momento hoje onde está disputando atenção com muita coisa, né? Então, os canais de comunicação, eles são vários, tem vários formatos, cada rede social, cada plataforma tem o seu jeito de lidar com aquilo. Cada um tem um algoritmo diferente, cada um tem uma forma diferente para você ter sucesso. Mas eu acho que, no fim das contas, o que faz as pessoas conhecerem você, conhecerem seu trabalho e ficarem você estar no maior número de lugares possíveis e você ser frequente, né? Então, você pegar uma mensagem e passar aquela mensagem várias vezes, várias vezes, um dia, 2 dias, 3 dias, até a pessoa entender, porque demora até as pessoas entenderem o que acontece, né? Até a pessoa entrar no seu canal, os programadores, entender que é um canal de entrevista, pode parecer que é óbvio pra gente, né? Mas demora, a pessoa vê um vídeo uma vez, aí ela esquece, aí ela lembra. Então, quanto mais frequente você conseguir ser, né? Quanto mais você conseguir distribuir o seu conteúdo em canais diferentes com uma frequência boa, mais sua mensagem vai chegar e mais aquilo vai ficar nas pessoas. Então, conteúdo bom, eu acho, né? Você ter uma qualidade, mas você ser frequente, ser constante. Quanto mais melhor, no fim das contas, né?
Tanto que se você vê a galera que é live streamer, por exemplo, a galera está bem porque tá todo dia fazendo live, né? A pessoa tá lá todo dia, horas e horas e horas e horas. E é uma fórmula, entre muitas aspas, de sucesso, né? É, eu diria que é a frequência. Aí tem boas práticas de cada, né, plataforma, algoritmo que a gente não precisa entrar em detalhe, mas acho que frequência. Frequência e qualidade da mensagem. E você olhando essas múltiplas plataformas de streaming que você tem hoje, YouTube, TikTok, você tem conteúdo que você pode postar em Instagram, você tem website, podcast, como é que você vê isso tudo? Como é que você vê o TikTok hoje em dia? Como é que você vê a constância, você falou de constância e distribuição em múltiplas plataformas, como é que você vê Uhum. essas plataformas, os seus nichos e a efetividade de cada uma em atender atingir o seu público-alvo? Tá. É, eu vejo, das redes que eu uso, né? Eu vejo LinkedIn como um lugar para você falar bastante de carreira mesmo, trabalho, perspectiva, opinião. Twitter, o X, né? É uma plataforma para você espalhar informação, para você divulgar conteúdo rapidamente ali, falar sobre coisas que estão acontecendo agora. TikTok e Instagram, principalmente a parte dos vídeos curtos, elas são para alcance e o que a galera chama de topo de funil, né? Que é o conteúdo mais raso ali, o conteúdo mais direto, a piada, o meme, aquela coisa direto ao ponto que vai te prender ali por 5 segundinhos, mas se você postar isso aí, são plataformas que quanto mais você postar também, melhor vai ser seu alcance, se você seguir algumas formas ali dentro, melhor vai ser, mas é topo de funil total. E YouTube, sendo bem sincero, eu não sei dizer assim. Eu até hoje não sou muito grande no YouTube, eu tenho, né, uma quantidade razoável de inscritos, mas é porque eu já posto há bastante tempo. é, mas eu sigo uma fórmula ali que não é fórmula, eu posto o que eu quero, sendo bem sincero. E podcast, eu acho que é o formato que eu me dou melhor, que é o que eu sei fazer melhor, eu acho. E podcast é uma mídia que se você for comparar o número de podcasts de plataforma tipo Spotify e outras plataformas com view de YouTube, pelo menos no meu caso, o número é muito menor. Mas as pessoas que escutam podcast, elas estão realmente ouvindo você. É diferente, tem menos distração, sabe? É um formato que acho que penetra mais a mente das pessoas, sabe? Quem tá ouvindo mesmo. E eu gosto muito do podcast por causa disso. O podcast é minha mídia preferida. É interessante isso. E o que aconteceu com o bom e velho blog? Você acha que o blog morreu ou você acha que ainda tem relevância? Não, acho que o blog não morreu, não. Inclusive, eu sinto que muitas pessoas estão até voltando a escrever mais, porque, cara, esse hype de inteligência artificial aí levou muita gente a, beleza, agora eu vou otimizar meu site inteiro aqui com IA e gerar um monte de lixo. E tem muita gente fazendo isso. Tem empresa que vende curso, que blog é um infinito de showroom de gerado por IA, você vê claramente ali, sabe? Funciona? Não sei, talvez esteja funcionando para essas pessoas, mas eu acho que cada vez mais eu tenho a visão de que o conteúdo autoral, opinionado, escrito por uma pessoa ali vai valer mais, porque tem muita informação ruim, sabe? Tem muito conteúdo ruim. Óbvio que isso é negativo de várias formas, mas eu acho que para quem cria e faz esse conteúdo real mesmo, é bom. E o blog é um jeito fácil, entre aspas, de você criar conteúdo, né? Porque você não precisa editar, não precisa gravar, escrever algumas palavras ali, tá no ar. Inclusive, eu pretendo escrever mais agora. Eu botei um blog meu no ar aí que eu tava precisando dar uma renovada no meu blog. E eu pretendo voltar a escrever mais ali. Mas eu não acho que morreu, não. Quando você olha para a comunidade de tecnologia em geral, que está tentando consumir conteúdo, aprender sobre tecnologia, evoluir em carreira, o que você acha que a comunidade está precisando em termos de ajuda, o que conteúdo, o que você acha que seria mais interessante de produzir para ajudar essa comunidade a ir à frente? Eu acho que talvez mais pessoas falando sobre as experiências de vidas delas, sabe? Porque
A gente tem muito, quando a gente está em comunidade, quando a gente está em rede social e tal, a gente tem muito a tendência a ficar se comparando com as pessoas, né? De ver alguém e falar, nossa, a pessoa é foda, queria ser foda que nem ela. E até o que você falou lá atrás sobre mim, né? Muita gente se identifica comigo e gosta do que eu falo, porque a maior parte do conteúdo que eu já fiz até hoje, ele não é técnico. Ele fala mais de experiência, de vivência, de medos, de frustrações que todo mundo tem, né, em um ponto ou outro da vida, e nem todo mundo Sentimento, fala todo mundo é sobre. humano. Exato, exato. Então, eu acho que mais pessoas falando mais sobre a vivência, sobre a experiência, tanto as boas quanto as ruins, poderia ajudar muita gente, sabe? Eu acho que falta um pouco disso. E tocando nesse ponto aqui, você me preparou para a próxima pergunta aqui, né? Olhando para o passado, tudo aqui que você já, tua carreira lá, que você falou para mim que você começou com teu pai, você teve acesso ao computador cedo e tudo mais, e faculdade. Olhando para trás, você vê alguma coisa que você teria feito diferente na tua vida profissional? Algum caminho que você não tentou, que você acha que deveria ter tentado? Ou algum caminho que você tentou e falou assim, não, eu deveria não ter tentado aquele caminho? Alguma coisa que você teria mudado, não? Ah, cara, eu acho que eu teria terminado a faculdade de uma vez só, porque entre os períodos ali que eu fiquei, né, indo e voltando, foi mais do que uma graduação. O tempo que eu fiquei indo e voltando, eu poderia ter terminado a graduação bem mais rápido e não sei o que isso teria impactado, né? Não sei se eu estaria aqui hoje falando com você, pode ser até que seria diferente o meu caminho, né, se eu tivesse feito isso, mas eu teria terminado a faculdade, isso, sim. Do resto, acho que não. Do resto, acho que tudo aconteceu como deveria, talvez. Todas as experiências são válidas também, né? Ah, Vira e não, com mexe, certeza. eu faço essa pergunta, algumas vezes as pessoas falam assim, teria mudado alguma coisa aqui, não, mas não funcionou. E é o que é. E você também nunca sabe se você tivesse tomado um caminho aqui, o que teria acontecido. Aquela coisa do É, efeito borboleta, né? Você não sabe para. Tomei essa rua evitou que outra coisa aqui acontecesse. Você não sabe. Mas é sempre ah, interessante fazer essa reflexão também. E, cara, você, pensando aqui na audiência dos programadores, a gente tem basicamente gente de 16 a 50 anos ou mais tentando aprender sobre tecnologia, programação e, quem sabe, evoluir a carreira. Que tipo de recomendação você teria para essas pessoas que você acha que eles deveriam estar focando ou não estar focando e para tentar levar a carreira deles à frente? tá. Bom, poderia falar várias coisas, mas eu acho que uma dica que talvez não muita gente dê é fale sobre o que você está aprendendo, sobre o que você gosta de aprender, sobre o que você está construindo, sobre o que você está fazendo. Fale sobre isso em vários lugares diferentes. Fale sobre isso em rede social, fale sobre isso com pessoas, encontre gente que está fazendo a mesma coisa que você, converse com as pessoas sobre isso. Se você curtir postar, escrever, fazer vídeo, fazer podcast, o que quer que seja, fale sobre, porque falar sobre o que você está fazendo, falar sobre o que você está estudando, escrever sobre o que você está estudando, vai te ajudar a, primeiro, fixar conteúdo, se você estiver fazendo código principalmente, né? Então, vai te ajudar muito nisso, vai ajudar você a praticar aí algumas habilidades que você de repente hoje não tem. Pode ser desconfortável falar, pode ser desconfortável escrever, pode ser desconfortável em evento, em comunidade, em Discord, mas assim, tem N lugares diferentes para você fazer isso, muita gente está no mesmo barco que você, e quando você fala, você vai atrair outras pessoas interessadas na mesma coisa que você vai atrair possíveis empregadores, você vai conseguir construir uma imagem sua de alguma maneira, e assim, muita gente, quando eu dou dicas nesse sentido, fala, ah, não, mas hoje então você tem que ser blogueiro para ser programador, você tem que fazer dancinha, né? E não é isso. Mas a gente está vivendo em um momento onde nunca foi tão fácil, entre aspas, construir uma reputação online, porque você tem todas as suas ferramentas aí. Você pode fazer um monte de networking sem sair de casa. Você pode conhecer um monte de gente sem sair de dentro do seu escritório. Isso é ao seu alcance. É uma ferramenta que você pode usar ou não. Então, se você usar bem, você pode ter certeza que muitas portas vão se abrir para você. As melhores oportunidades que eu já tive na minha vida como né, profissional, na carreira mesmo, foram através de pessoas que eu conheci, conversando,
falando em evento, em café, no bar. Então, fale sobre o que você está fazendo, sobre o que você curte, sobre o que você está estudando, o máximo que você puder. E, cara, você está trabalhando com um produto hoje que é um produto open source, né? E como é que você vê a importância da participação em iniciativas de open source para ajudar na carreira da pessoa? Olha, eu acho que pode ser um diferencial dependendo do que você estiver buscando aí para você como carreira, né? Com certeza você vai aprender muita coisa, né? Estando próximo do open source, vai conhecer bastante gente, mas não é assim o tipo de coisa que eu diria que é obrigatório, vamos dizer, né? Muita gente que, né, são programadores muito bons, aí, gente muito foda da tecnologia que eu conheço, nunca chegou nem perto de open source. Mas eu acho que é válido como uma experiência e mais um lugar para você conhecer gente interessante. E tem muitos caminhos diferentes se você se envolver com open source. É só, tipo, coisa boa. Isso eu garanto. Muito legal, ok. E você teria dica de livro, música, jogos, filmes ou teu canal que você quiser recomendar aqui pra gente? Cara, ultimamente só ando jogando FIFA. Você joga alguma coisa, Marcelo? Jogo nada, cara. Nem papel no lixo, tanto jogando ultimamente. Eu jogo FIFA e já tentei jogar uma outra coisa, mas não sou muito dos games, não. Eu acho que eu posso dar uma recomendação futura, que você mencionou a Látvia, que é a Letônia, né? A Letônia é um país que, assim como a Estônia, eu já ouvi falar muito pouco sobre, mas eu recebi um e-mail semana passada de uma agência do governo da Letônia, Invest em Letônia, me convidando para ir para lá mês que vem, em setembro, para fazer um tour pela Letônia, conhecer a tecnologia deles, e eu fiquei muito feliz. Sensacional. Eu tenho uma reunião com eles amanhã, para a Sensacional. gente acertar os detalhes, e vai eu e mais um outro cara que queria conteúdo de tecnologia. Então, minha recomendação é, em breve vai ter vídeo lá no meu canal, no meu Instagram, na porra toda, sobre, Pô, sobre a minha viagem para Letônia, que vai ser no meio de setembro agora. Não sei quando é que vai sair isso, mas acho que vai ser futuro ainda, talvez, né? vai ser espetacular. E posta tudo que você tiver. Foto, vídeo, entrevista, blog, Vou postar, Twitter, o vou que seja, postar. e posta tudo para mostrar para a gente como é que foi a experiência lá, que eu tenho certeza que será fantástica, né? E aproveite Ansioso. bastante. E é bom que É, ainda setembro o tempo ainda vai estar legal também, quer dizer, finalzinho de verão. Não precisa levar um sim, casaco muito forte. Então vai ser sim, fantástica não. essa experiência. E, e olhando aqui para a gente tá conversando aqui há quase uma hora. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não, acho que não, cara. Acho que respondi. Falamos bastante coisa, né? Bastante coisa. Eu queria te fazer umas perguntas, mas acho que fica pra próxima. Posso te chamar para um podcast depois. Você quer me fazer umas perguntas? Não, não, agora não. Vou deixar pro meu podcast. Tá bom, então. Você vai lá. Beleza, obrigado. E, cara, antes de a gente fechar aqui, você tem informação que você queira divulgar de contato, teus canais, conta no Twitter e LinkedIn, o que seja o que você quiser divulgar. Boa, bom, eu sou o Gabs Ferreira em todas as redes sociais. Se procurar por Gabs Ferreira, lá você vai me encontrar. Escuta meu podcast, o Olá Gabs, que é um podcast que eu faço com bastante carinho. Eu consegui um patrocinador para o meu podcast agora, estou sem publicar ele desde o dia 25 de maio, se eu não me engano, que eu resolvi dar uma pausa e, enfim, outras coisas entraram na frente, eu fui deixando, e aí acabou que rolou uma negociação com o patrocinador, eu fechei o patrocinador, essa semana vamos assinar contrato, e aí agora eu vou conseguir pagar alguém para editar para mim e fazer todo o trabalho pesado aí do podcast que eu tava fazendo tudo sozinho, então vai ser bem bom. É isso, escuta meu podcast e a gente se vê aí nas redes sociais. Sensacional, cara. E foi um prazer enorme papear com você aqui. Eu te agradeço muito por você tirar Eu um que tempo aqui agradeço, cara. da sua segunda-feira e que a gente converse muitas e muitas outras vezes. E agora quero ouvir essa aventura, a próxima aventura na Latvia, que parece que é a próxima aventura do Gabs Ferreira.
Prazer enorme. Fica um pouquinho comigo aqui que a gente conversa offline. E muito obrigado aqui pelo Beleza. teu tempo. Um abração. Vou parar de gravar Obrigado a aqui. você, cara.